Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos começar a nossa aula de hoje. Como vocês estão vendo, né, minha voz está um pouquinho ruim ainda. Passei a semana meio derrubado, mas vai dar para usar hoje, né, se Deus quiser. Então, já vou pedir primeiro que vocês participem da aula, né, me ajudem aqui falando. Eu gosto de dizer que sempre uma aula, quem está aqui é mais para facilitar a discussão, né, é mais para facilitar a interação entre a gente e cada um aprendendo juntos. É a primeira vez que eu estou dando aula aqui para os casais, né? Então, minha estreia aqui hoje. Espero que vocês me ajudem. Então, pessoal, como Regis falou, o tema desse mês de março inteiro é sobre comprometimento. É uma família comprometida. Como é que eu posso ter a minha família comprometida com o trabalho da igreja de uma forma geral? Tá? Então, a gente dividiu, né? Regis dividiu os subtemas desse mês em relação a cada membro da família. Tá? Então, Gilson, por favor, passa aí, só para repassar o que Regis falou. Primeiramente, hoje a gente vai ver o pai comprometido com a esposa e com os filhos. Tá? Pai no sentido de pai e marido, né? Porque nem todo marido é pai, né? Mas, de uma forma geral, eu quis trazer na aula de hoje o homem, tá certo? O homem, de uma forma geral, o homem comprometido com a esposa e com os filhos. Tá? Na próxima aula, no próximo domingo, vai ter a família comprometida com a igreja, com o trabalho da igreja. Depois a mãe, aí também, eu acho que não necessariamente a mãe, né, mas a mulher, de uma forma geral, comprometida também com o marido, né, no caso seria ao contrário da minha aula de hoje. E a última aula do mês vão ser relacionadas aos filhos, como é que os filhos podem estar comprometidos com os pais, beleza? Então essa vai ser a nossa programação desse mês de março com relação a comprometimento, tá? Pode pensar, Gilson. E aí, como essa é a primeira aula, né, do mês, como eu estou abrindo esse tema, eu quis trazer, primeiramente, o que é comprometimento. Qual é a definição desse termo, estar comprometido? O que é o marido estar comprometido, um filho estar comprometido, uma mãe estar comprometida, a família estar comprometida. Então, precisa entender, primeiramente, o que é comprometimento, tá certo? Então, eu trouxe aqui duas definições que eu achei na internet, uma do dicionário e a outra eu não sei qual é a fonte, mas está na internet, eu achei interessante para trazer aqui. A primeira, comprometimento, diz que é uma palavra que nos faz agir com vigor, com motivação e identificação com algo ou alguém. Tá? Então, se você é comprometido com alguém, você age com vigor, com motivação. Né? Isso é a definição da palavra comprometimento. Você pode não ser comprometido com alguém, você pode ser comprometido com uma causa, com um projeto, uma obra, certo? Então, o que é esse comprometimento? Você pode ser comprometido com um projeto ou com alguém, né? Na aula de hoje, eu vou falar do comprometimento do homem com a esposa, certo? Não vou falar do comprometimento do homem com a igreja, com o projeto, com qualquer coisa que ele faz, não. Eu quero o comprometimento dele com a esposa e os filhos, certo? Mas estou trazendo aqui antes o conceito de se comprometer. Tem outro conceito que diz que comprometimento é o ato de dedicar-se intensamente, entregar-se a uma causa, uma meta, um desafio, uma missão, individualmente ou em uma equipe. Então, não sei se vocês estão percebendo, de acordo com essas duas definições de comprometimento, quando eu leio essas duas definições, me lembra... Evandro quer falar, pode falar. Eu só queria ver agora na minha cabeça. Quando eu estou comprometido comigo, na relação, na família, eu chamo isso de comprometimento também, entende? Porque você falou do outro, de uma causa, de algo, com o outro. E quando eu estou comigo? Boa pergunta. No meu entendimento, Evandro, eu acho que funciona do mesmo jeito quando você busca o seu bem-estar, quando você busca o seu interesse para você crescer pessoalmente em alguma área da sua vida. Por exemplo, eu quero ler mais a Bíblia. Então, eu vou me comprometer a ler mais a Bíblia. Então, se eu sou comprometido comigo mesmo de ler mais a Bíblia, eu vou agir
com vigor, eu vou agir motivado, eu vou agir intensamente, eu vou me dedicar intensamente naquilo que eu quero crescer para mim. Por exemplo, ontem eu estava fazendo treino de corrida também, né? Aí eu tinha um volume grande para fazer, 36 quilômetros para rodar ontem. E várias vezes eu pensei em parar. Várias vezes eu pensei em desistir, comecei a ter cãibra, comecei com essa minha respiração ruim que eu passei a semana doente. Várias vezes eu pensei em abortar o treino, mas eu estava, na minha visão, eu estava comprometido comigo mesmo, né? Aquilo ali não vai trazer benefício, não ia trazer benefício para ninguém. Não é um negócio para ninguém, aquilo era para mim. Eu precisava terminar aquele treino para mim. Então eu me dediquei ali ao máximo, cheguei me arrastando ontem no treino, mas consegui terminar. Eu acho que também faz parte de você voltar para você, se você quer algo, crescer em alguma área da sua vida, melhorar. Quando eu fiz a dieta também para emagrecer, né, quando a gente faz uma dieta, é um benefício que vai voltar para mim. Eu tenho que, se eu estou comprometido com aquilo, eu vou, né, eu acho que traz essas palavras-chave aí, eu vou agir com vigor, eu vou agir com motivação, eu vou me dedicar. Eu acho que a palavra-chave é se dedicar. Por exemplo, uma coisa que eu estava pensando quando eu peguei essa palavra comprometimento, uma coisa que logo me veio na cabeça foi esse projeto aqui, ó, do Sertão. Por exemplo, quem aqui está comprometido com esse projeto do Sertão? Quem está comprometido? Veja que pergunta, né? Passa aí, por favor, um slide aí. Passa aí, por favor, Jesus. Quem está comprometido? Existe uma diferença na minha cabeça entre estar envolvido e estar comprometido. É isso que eu quero trazer na questão do comprometimento, do compromisso. Certo? Por exemplo, eu não estou comprometido com esse projeto do Sertão. Eu estou envolvido. Estão entendendo? Eu vou participar, eu vou ajudar, né? O que ele precisar de mim, mas eu não vou me dedicar, eu não estou me dedicando a esse projeto, como o Regis, por exemplo, está se dedicando, como Denise está se dedicando, por exemplo. Eu não estou nem 10%. O que Regis e Denise já fez nesse projeto, eu não fiz nem 10% do que eles estão correndo atrás, indo, pedindo, falando com um, falando com o outro, viajando, comprando, arrumando cesta básica, se preocupando, pegando Pix, passando para um. Eu não estou. Se na hora do dia do SOS Sertão eu ficar doente, acontecer alguma coisa e eu disser para a Regi, eu não vou não. Vai interferir alguma coisa? Muito possivelmente não. Muito possivelmente ele chama outra pessoa, me coloca no lugar e está tudo certo. Por quê? Porque eu não estou comprometido. Né? Não é uma coisa que eu estou 100%, não é minha responsabilidade. O que eu quero dizer é isso. Estar comprometido com algo é sua responsabilidade fazer aquilo dar certo. É fazer aquilo realmente ir para frente. Entendeu? Eu não estou preocupado com a questão dos carros, quem vai. Eu não estou preocupado com reserva do hotel. Tudo isso, quem está na frente, quem está comprometido com aquilo, é que vai tocar aquele projeto ou alguma coisa. Então, entendendo o meu conceito, não é errado não estar comprometido com algo. Não é errado não estar comprometido com algo. Você pode não estar, nisso aqui eu não estou comprometido, nisso aqui eu vou ajudar, nisso aqui eu vou somente ajudar, mas nisso aqui não. Nisso aqui eu sou comprometido. Já, por exemplo, eu faço um projeto da leitura da Bíblia, né, João? Por exemplo, faço parte do projeto da leitura da Bíblia, estou com o pessoal, faço as lives. Nesse projeto eu estou comprometido. Nesse projeto eu quero que funcione, eu quero que vá para frente, eu estou correndo atrás. Quando precisa de alguma coisa, quando tem algum problema, quando tem alguma coisa, eu corro atrás, eu vou para frente, entendeu? Já tem outras pessoas que me ajudam, mas não fazem muita coisa do que eu faço nesse projeto. Então, existe essa carga aí entre estar comprometido e estar envolvido. Não sei se vocês já ouviram aquela piada, eu não lembro direito a piada, mas é uma piada do frango, da galinha e do peru no fim de ano. Não sei se vocês já ouviram essa piada aqui. No fim de ano, nos Estados Unidos, aliás, eu acho que é no Dia de Ação de Graças, né? No Dia de Ação de Graças lá, eles chamam de o Dia do Peru, né? Nos Estados Unidos é o Dia do Peru, porque lá, no Dia de Ação de Graças, todo mundo lá come peru na ceia de jantar de Ação de Graças. O pessoal dizia que naquele dia o peru está comprometido
com ação de graças. A galinha não, ninguém vai ligar para a galinha. O peru é que vai no final e ir para o forno, né? Então, é basicamente esse o conceito, tá? Então, alguma dúvida, pessoal, com relação a isso, de comprometimento e estar envolvido com algo? Quero que fique claro esse conceito de compromisso antes de a gente partir para o tópico da aula em si, que é o compromisso do marido, do homem com a mulher e com os filhos. Estão entendendo? Tem alguma dúvida? Alguém quer acrescentar algo? Quer comentar algo sobre isso? Levanta a mão que Sérgio vai levar o microfone até você. William, aqui. Eu só queria ouvir a sua opinião, porque você fez uma diferença entre envolvido e comprometido. Mas se uma pessoa, como você, não está comprometido com a sua sertão, né? Mas você diz, eu vou fazer tal coisa, meu envolvimento vai ser isso. Isso não é um compromisso que você está fazendo, você não está comprometido. Por exemplo, eu não sei se eu vou ou não, ainda estou analisando. Eu não estou bem envolvido, não estou participando das reuniões, mas recentemente precisava de uma coisa e eu disse para ele, pode contar comigo, eu estou comprometido. Então ele cobrou e eu cumpri esse compromisso, entende? Então eu estava comprometido com um aspecto, mas eu não estou comprometido com o projeto todo, entende? Isso, boa. Então eu só queria saber se, assim, porque pode dizer, o William é só envolvido, ele faz algumas coisas, mas eu acho que aquilo que eu digo com minha palavra, que eu vou fazer, eu estou comprometido. Ótimo, William. Perfeito. Eu acho que você estava lendo aqui os meus slides. E eu não vi. Próximo slide, por favor, Judson. Perfeito, William. Obrigado pelo acréscimo aí. É exatamente isso. Pronto. Tem um próximo slide que vai te responder essa pergunta, esse comentário. Então, só para fechar, comprometimento é o sentimento de responsabilidade perante alguém ou algum fato. Então, isso aqui é comprometimento. Perfeito o que o William falou, porque, como ele disse, você pode estar... Eu não estou comprometido com o projeto, né, o SOS Sertão como um todo. Quem está comprometido é Regis, Denise e outros irmãos, tá certo? Mas a partir do momento que eu digo, Regis, eu vou levar tal coisa. Regis, eu vou estar em tal lugar. Regis, eu vou fazer isso. Pode contar comigo, Regis. O dinheiro do hotel é comigo. Certo? Então, eu não me comprometi com o projeto. Eu me comprometi com Regis. Estão percebendo a diferença? Eu me comprometi com Regis. Regis ainda é o comprometido com o projeto. Mas eu disse, Regis, o que tiver lá de café da manhã no evento é por minha conta, certo? Regis diz, beleza. Aperta a mão dele, a conta fechada. Né? Como o William falou. Eu me comprometi com Regis. Tá entendendo? Eu me comprometi com ele. É o meu senso de responsabilidade agora. Né? É o meu sentimento, está na minha responsabilidade o que eu prometi a ele. Mas, por exemplo, aí sobe mais um nível. Não sei se vocês estão tentando entender. Mas se por acaso eu não tiver responsabilidade, se por acaso eu falhar nesse meu compromisso com o Regis, se eu der para trás, aconteceu alguma coisa, algum imprevisto, eu esqueci, quem é que vai ter que correr atrás do café da manhã se eu não honrar o meu compromisso? Quem é que vai ter que correr atrás? É quem está comprometido com o projeto. Vai ser Regis. É Regis que vai ter que... Não vai ser ninguém outro que vai correr atrás. É Regis que disse, Daniel disse que ia trazer, não trouxe. E agora? Quem é que vai correr atrás disso? Né? Eu vou dar um prejuízo para quem está comprometido com o projeto. Então, foi boa a pergunta de William, porque percebe que é um efeito em cascata, né? É um efeito dominó. Quando eu falho com o meu compromisso, outras pessoas são afetadas. Outras coisas vão ser afetadas, um afeta o outro, afeta o outro, afeta o outro, que às vezes a gente nem imagina onde vai bater aquela sua falha no seu compromisso, quando você não honrou o seu compromisso. Regis? É interessante, Daniel, porque nesse projeto várias pessoas se comprometem em ir e assumir alguma parte da missão e um motivo ou outro, muitas vezes motivos justos, elas desistem. Agora mesmo, estão desistindo. Pessoas que se comprometeram com ajuda, com cestas. Mas, na verdade, a gente tinha um número e a gente correu atrás e Deus providenciando. Né?
A gente não deixou de ir. Se você não for, você vai fazer uma falta muito grande. Vá, viu? Não venha com essa não. Mas, se você não for, se Deus permitir, a missão vai. Amém, exatamente. Entendeu? É esse o ponto. Mas não desista, não. Mas eu só queria passar esse conceito de compromisso, porque realmente vai bater em alguém. Quando você não honra, próximo slide, Gilson, quando você não honra, olha o que diz Mateus 5:37, né? Foi o versículo que eu lembrei sobre compromisso do cristão, de uma forma geral. Né? O que diz Mateus 5:37? Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. Né? Ou seja, arque com o seu compromisso, arque com as consequências. Se você disse sim, faça de tudo para ir até o fim com aquele sim. Mesmo que você tenha que gastar mais, mesmo que você tenha que se sacrificar mais com alguma coisa, mesmo que você tenha que rearrumar sua agenda, mesmo que você tenha que chatear alguém, honre seu compromisso. Eita, fulano vai ficar chateado, mas eu fiz o compromisso com o Regis, eu fiz o compromisso com o Denise. Eita, mas fulano, não, honre. Mesmo que você pague o preço, né, de você honrar, porque quando você não honra, afeta algumas coisas. Então, seja sim, sim, não, não. Você disse também que não, então fica até o fim, porque vai fazer diferença no final. Seriadora? Vê se está ligado. E como esse meu compromisso vai afetar a minha família. Porque se eu não cumpro o meu compromisso assumido com os meus filhos, de guiá-los no caminho, de falar do evangelho, de falar de ética, de falar de moral, se eu não cumpro com esse compromisso, o mundo vai tratar disso. Entendeu? Então, como você falou, é efeito cascata. Se eu, como esposa, não cumpro com o meu compromisso de esposa, de cuidar do meu marido, de estar, talvez, em alguma situação, advertindo, né? Esse é um papel também da esposa e do marido, vice-versa. Alguém vai fazer esse meu papel. Então, eu não posso ter só um envolvimento na minha família. Eu preciso estar comprometida inteiramente com minha família. A partir do momento que eu assumir ter esse compromisso. Porque era uma opção minha de não ter filhos, era uma opção minha de não casar, era uma opção. A partir do momento que eu assumo essa opção, eu puxo para mim essa opção de casar, de ter filhos, eu assumo esse compromisso e eu vou ter que arcar com isso. Porque, por exemplo, no SOS Sertão, como você falou, lógico, o Regis vai ter um prejuízo, entre aspas, mas a missão vai. Com os meus filhos, é um prejuízo e a gente não tem nem noção de como será o prejuízo. A gente só vai ver bem depois, né? Então, compromisso com o pai, com os filhos, com o casamento, é um compromisso muito sério, é um compromisso que precisa ser honrado, né? Então, é bem complicado. Exatamente, vai ter uma aula específica, né, do compromisso da mulher com a família, né, a terceira aula desse mês. Mas, como você disse, né, é um efeito em cascata que alguém vai sofrer, alguém vai pagar as consequências, mesmo alguém que você nem sabe, que você nem imagina, vai sofrer as consequências de você não ter honrado com o seu compromisso, tá certo? E aí, baseado nisso, agora todo mundo sabe o que é compromisso, né? Todo mundo entendeu, né, mais ou menos o que é o conceito dessa palavra de estar comprometido. Aí eu queria trazer o versículo, o tema-chave, né? E o versículo-chave é, né, o que é o marido, ou o pai, ou o homem, estar comprometido com a sua esposa. Será que um pai precisa estar comprometido com a esposa? Será que o marido precisa estar comprometido com a sua esposa e seus filhos? Então, eu queria começar falando, primeiramente, da esposa, tá certo? Você pode passar. Então, o versículo-chave de hoje é a partir do versículo 28 de Efésios, capítulo 5. Tá? E a gente vai começar a ler, são mais ou menos 4 versículos, e ele começa dizendo, no versículo 28, assim também o marido deve amar sua esposa como ama o próprio corpo. Como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Tá? Pode passar. Então, quem ama o próprio corpo. E aí, quem é que ama o próprio corpo? Alguém não ama o próprio corpo aqui? Alguém não gosta do seu corpo e não cuida dele, não alimenta? Tá? O que é cuidar do seu corpo, pessoal? Será que
cuidar do seu corpo, quando as pessoas dizem, hoje em dia, quando as pessoas dizem assim, cuide do seu corpo, você cuida do seu corpo, muitas pessoas às vezes associam só com o exercício, né? Ah, se você não faz exercício, você não cuida do seu corpo. Mas não é verdade, né? Mesmo quem não faz, o mais sedentário, a pessoa mais sedentária do mundo, se preocupa de alguma forma com o seu corpo, né? A pessoa mais sedentária do mundo, se ela está andando e leva uma topada, estou andando aqui, ó, chutei a mesa. Você vai fazer o quê? Você vai deixar para lá? Não, você vai cuidar, né? Você vai cuidar. Se você está com a dor de cabeça, o que é que você faz? Você vai buscar soluções para curar sua dor de cabeça. Ah, eu tô com a dor aqui na lombar, né? Quem é que aí sente dor nas costas? Né? Quem é que sente aí? Você deixa para lá a sua dor nas costas ou você vai buscar um médico, vai buscando, né? Por exemplo, eu tô com um problema no ouvido. Não sei se vocês sabem, mas eu tô com um problema nesse ouvido aqui. Né? Eu tô perdendo a audição nesse ouvido aqui, ó, direito. Né? E aí, por isso que quando eu falo um pouquinho mais alto, tá certo? Eu tô com problema nesse ouvido. Então, eu não deixo para lá, né? Eu não deixo para lá. Eu já fui no médico, já fui em outro, eu fico buscando opiniões das pessoas, né? Por quê? Porque eu estou me preocupando com o meu corpo. E aí a palavra diz que quem ama o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. E aí eu queria ouvir de vocês, o que é esse amor ao próprio corpo que a gente tem que fazer com a esposa? Nós homens, eu quero ouvir dos homens. Algum homem aqui quer dar um exemplo de como eu devo cuidar, como eu devo amar a esposa, como eu amo o meu próprio corpo? E aí, alguma sugestão? Algum spoiler? Alguma coisa aí? Alguém quer comentar? Vou dar alguns exemplos. É difícil, né? Porque quando eu estava preparando esse estudo, eu li esse versículo, e a gente já leu tantas vezes esse versículo, né? O marido deve amar a esposa como ama o próprio corpo, certo? E como é que eu amo o meu próprio corpo? Né? E fica, poxa, o que é que eu faço com o meu corpo? Né? Como eu falei, não é só atividade física, não é só se alimentar bem que você cuida do seu próprio corpo. Por exemplo, eu coloquei aqui algumas coisas. Quando você está com fome, estou com fome, o que é que você faz? Você busca comida. Você fica, eita, a barriga começou a roncar. Aí você vai, eita, tem um cafezinho ali, tem um biscoito, tem uma bolacha. Você imediatamente, você corre atrás para matar a sua fome. Quer falar disso? Você imediatamente, você vai buscar aquela necessidade que o seu corpo está tendo, tá certo? O nosso corpo, pessoal, ele emite sinais. O nosso corpo, ele emite sinais o tempo todo das nossas necessidades fisiológicas. A fome é uma delas, né? A fome é um sinal que o seu corpo está pedindo comida, pedindo alimento, né? A sede também. Deixa o irmão falar ali atrás. Você está falando aí de comida e é ter empatia com a esposa, né? Eu sofri muito esse final de semana. A gente foi. Ela estava num lugar, eu estava em outro, e aí eu pedi um munguzá para comer, né? E eu comecei a ligar para ela, para saber o que ela queria, se era munguzá, se era sopa, se. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, nada dela atender. Estava sem internet lá onde ela estava. E aí eu vacilei, né? Não comprei nada para ela. Nem munguzá, nem nada. E esperando que ela... Bem, o que aconteceu? O comércio lá fechou, eu comi meu munguzá e ela não comeu nada. Mas agora, apresenta tudo, eu tô pedindo desculpa a ela, perdão, meu amor. E até hoje eu estou sofrendo, mas agora eu estou mais aliviado. Aí, soltou um peso, né, da munguzá, tá vendo? Gilson queria comentar algo aqui. Deixa eu passar isso aqui para ele. Baseado nesse sentido, a preocupação que eu tenho com minha esposa, por exemplo, levá-la ao trabalho, eu faço questão de levar, eu faço questão de buscar, eu faço questão de fazer as vontades dela, eu faço questão de mantê-la sempre alegre e contente, livrando-a do estresse do dia, essas coisas, as atividades, enfim. Esse é o meu lugar.
Oi, Antônio. Pode passar pelo aqui. Veja aí, as necessidades. Estou entendendo aí, as necessidades. O marido tem que estar de olho nas necessidades da esposa. Antônio. Bem, eu recebi hoje, pela manhã, né? Quer dizer, foi passado ontem, mas só vi agora, quando eu já estava aqui. Então, um irmão passou um WhatsApp para mim dizendo o seguinte: eu não vou poder ir ao culto porque eu estou cuidando da minha esposa que está doente. Simplesmente assim, né? Bom, resolveu. Não vou ao culto porque estou cuidando da minha esposa. Né? Maravilha. Eu acho que a primeira coisa é a gente estar em Cristo. Porque quando a gente não está em Cristo, a gente não olha para quem está ao nosso lado. E, como a própria palavra diz, o homem deixará a família, se unirá à sua esposa, os dois serão um só corpo. Quando nós somos um só corpo com a nossa esposa, respeitamos, honramos tudo aquilo que a gente fazia oculto com o nosso corpo, ainda a esposa, fazendo lugar, vai afetá-la. Então, a primeira coisa é isso: é olhar para Cristo e honrar a esposa e família. Bem, perfeito. Exatamente. Né? Estar com Cristo já move você a fazer tudo isso, né? Evandro? Eu estou pensando agora que os homens são conhecidos por não procurarem cuidado, né? Para um homem, é um médico, ele já está quase morrendo, certo? Eu não sei os números, mas a gente aguenta muita coisa para procurar ajuda. Aí eu estou pensando agora, será que é por isso que os homens tratam tão mal sua esposa, cuidam tão mal da tua esposa, já que se eu não cuido do meu corpo, então não vou cuidar dela? Eu pensei nisso agora. Tá? É um bom sinal. Eu não é um bom sei, sinal. mas... E aí é muito sério, né? Sabe? É uma boa observação. Veja, eu passei essa semana doente e fanático do tempo todo para mim. Vai no médico, se cuida, descansa, não sei o quê. E eu fiz tudo, corri, treinei, fui para academia, fui para aniversário, e era o tempo todo. Né? Se cuida. E realmente é uma coisa que Evandro disse, né? Que é o homem parece que não liga muito para o seu próprio corpo, né? Parece que né? Isso pode ser sim, Evandro. Eu acho sim, pode ser uma causa. E por a gente ser assim, não se preocupar, a gente só olha para a gente e esquece que tem uma pessoa que depende da gente nesse sentido. Né? Nesse sentido de que, ó, o que eu quero trazer hoje o que eu quero dizer hoje é, a sua esposa é sua responsabilidade. Você tem que estar comprometido com ela. Quando ela tem alguma necessidade, nesse caso a gente está falando de comida, tá certo? Mas é qualquer necessidade, né? Não é só usar, né? Não é só usar. Qualquer necessidade que a sua esposa tiver, quem é que tem que estar? Quem é que tem que correr atrás? Quem é que tem que se preocupar, buscar, se sacrificar, ligar para alguém, pegar o carro? Quem é que tem que fazer? É outra pessoa? É a família dela? É o irmão dela? É o tio dela? É a igreja? Não. Né? É você que está comprometido. Né? Eu quero que você sempre lembre de Regis com SOS Sertão. Se der alguma coisa no projeto, quem é que vai correr atrás? Quem é que vai se descabelar? Mesmo Regis careca. Quem é que vai perder o resto dos cabelos? Se o projeto der errado? É Regis. E com a sua esposa, quem é que tem que perder os cabelos? Ó, eu já perdi. Sou eu que tenho que perder com as necessidades da minha esposa. João? Semana retrasada, aconteceu algo interessante. A minha esposa precisou tomar uma medicação a cada 6 horas. Então, eu peguei o celular dela, né, e coloquei lá os horários. Então, e coloquei também no meu. Então, a gente estava separado, né, estava em outro lugar. Então, quando toca o alarme para ela, toca para mim também, no celular. Aí, eu ligo para ela. Aí, quando eu ligo para ela, ela, estou tomando remédio. Obrigado. Era só isso que eu queria ouvir, né? Maravilha, pessoal. Então, percebam o que é estar comprometido. A irmã aqui quer falar, né? Com a sua esposa, é estar ligado em tudo. É sua responsabilidade, a necessidade da sua esposa. Seja comida, seja usar, seja remédio e várias outras coisas. Pode falar. É exatamente isso, né? Eu ia falar, relatar exatamente o que os irmãos falaram. Eu tenho uma prima que é casada, minha família toda são religiosos de denominações diferentes, eu já falei, né? Então, ele fez isso mesmo, ele colocou o alarme no celular dele para botar o colírio, sabe? Então, assim, quando a palavra diz um só corpo, e você, como
cuidar, né? Meu filho, ele tem 32 anos e não, eu estava falando com o Denise, o homem tem exatamente essa, de não se cuidar, de não ligar, né? Então tem essa questão da mulher, né? Ou a mãe, né? No meu caso, a mãe e a minha filha também fica no pé dele, ele não liga, ele vai morrendo para ela, a irmã leva ele para se cuidar. Então, assim, eu geralmente falo, poxa, filha, se você não se cuida, como é que você vai cuidar de alguém que estiver do seu lado? De uma namorada, de uma futura esposa, sabe? Essa é uma boa reflexão que Evandro trouxe, né, para a gente, realmente, porque os homens, em geral, não se cuidam, mas olha o que a palavra diz para a gente, né? Talvez não seja por acaso, né, que Deus deixou essa palavra para a gente, homem. Homem a sua esposa como cuidem, né, como cuida do próprio corpo, mas não do jeito que vocês cuidam do corpo de vocês, é melhor, tá certo? Porque realmente a gente, muitas vezes, é negligente com o nosso próprio corpo, mas a palavra diz, ninguém jamais, olha o que a palavra diz, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Nós, homens, por mais que a gente faça tudo errado, né? Por mais que a gente faça tudo errado, mas como eu falei, se a gente está com a dor de cabeça, a gente procura resolver. Se a gente topa, dá uma topada, a gente procura resolver. Se eu estou com fome, eu procuro resolver. Não é isso? Se eu estou com sono, eu procuro resolver. Tudo isso é cuidado. Então, né, os homens, por pior que seja, a gente cuida sim. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, alimenta e cuida dele, como também Cristo cuida da igreja. Eu fico pensando também, Daniel, o lado emocional, né, o psicológico da mulher, que o homem tem que cuidar. Eu quero dar um pequeno exemplo que muitas vezes deixa a mulher bem para baixo, é quando o casal vai ao supermercado, né? É comum. Aí a esposa pega um shampoo, tal shampoo, e o homem pergunta, para que shampoo? Aí pega um condicionador, e esse condicionador? Aí ele sai... Eu faço isso. Então, outro shampoo, né? Outro shampoo. E a gente não imagina que muitas vezes não é somente o financeiro, né? Eu acho que eu acho que eu ia dizer a bichinha, né? Já fica com a mão entrevada, porque se ela for pegar alguma coisa, parece que o cara está lá, sabe como é? Então é bom a gente entender que como homem, a gente tem que suprir as necessidades. E muitas vezes as necessidades físicas, como por exemplo, doente, aí o homem não cuida, vem para o lado emocional, psicológico, poxa, ele nem liga, né? Para mim é comum a mulher doente se levantar e fazer o café da manhã, entende? Para o homem que está cheio de saúde, em vez dele dizer para ela, fica aí, eu vou cuidar de você, É um efeito... Porque isso vem para o... É verdade, é um efeito cascata, né, pessoal? É um efeito cascata. Você não cuida daquela necessidade da sua esposa naquele momento, como a gente falou, vai o efeito cascata, vai afetar o psicológico, vai afetar o sentimental, né? Ela começa a pensar coisas, né? E o inimigo, eu acho que o inimigo usa isso também para começar, né? Ali, né? Vou aproveitar que ela da hora ficou triste para, né, entrar de alguma forma no casamento. Eu coloquei alguns tópicos aqui, pessoal, só para a gente pensar. Já eu te passo a palavra. Eu coloquei alguns tópicos aqui só para a gente pensar nas coisas que a gente cuida do nosso corpo, que às vezes a gente não percebe e que a gente precisa olhar, homens, olhar isso para as esposas, né? Por exemplo, a gente alimenta o nosso corpo, o que a gente precisa, como eu falei. Estou com fome, eu vou buscar. Né? Eu não fico com fome, eu vou buscar alimento. Mas é só o que eu preciso? Não. Eu como coisas, eu busco coisas que eu gosto. Qual é o homem aí que não busca um lazer? Qual é o homem aí que não busca um momento de lazer, a sua dimensão? Né? A gente não faz só o que a gente precisa. A gente faz também o que a gente gosta, né? O que a gente se sente bem. Né? Então, isso eu também estou cuidando do meu corpo. Né? A partir do momento que eu escolho alguma atividade de lazer, eu estou cuidando do meu corpo. Então, são coisas que eu preciso, são coisas que eu gosto. Eu coloquei aqui, se alguma coisa nos incomoda, tem alguma coisa te incomodando. Né? Seja uma dor, seja um barulho, seja um vizinho, seja no trabalho,
Se tem alguma coisa que te incomoda, tu faz o quê? Você fica parado? Não, você vai tentar buscar resolver aquele incômodo, né? Você não fica, tá me incomodando isso aqui. Não, a gente, homem, vai tentar buscar. Então, o que é que incomoda a sua esposa? O que está incomodando a sua esposa? E quem é a responsabilidade de correr atrás? Do homem. As coisas que a sua esposa gosta, como eu falei, o lazer dela, o shampoo, né, gente? Qualquer coisa. A necessidade dela. Quem é que tem que se preocupar? O homem. Né? Outra coisa, você é paciente com você mesmo? Né? Será que a gente é paciente com a gente mesmo? Ou será que a gente... Né? Porque muitas vezes a gente trata as pessoas com impaciência, né? Às vezes a gente não quer dar uma segunda chance para alguém, mas com a gente, muitas vezes a gente é mais... Normalmente a gente é mais maleável com a gente mesmo do que com as outras pessoas. Né? Às vezes fulano errou uma vez, você quer ser implacável com aquela pessoa, 2 vezes, mas com você, né? Quantas vezes você já errou, e você é paciente com você mesmo, muitas vezes, né? Só dessa vez, eu vou... Né? Então, paciência também é uma coisa importante, né, que a gente precisa tratar com a esposa. Edmundo, quer falar? Eu lido com pessoas que vai no meu consultório de trabalho, vai acompanhando com o esposo, ele vai com aquela roupa toda formal, bem vestido, com a Bíblia de braço. Mas quando é se tratar para fazer alguma coisa de bom para a esposa, sabe, ele não quer dar mais o que não presta, sabe? E tem outra, quando a esposa vai sem o marido, aí ela começa a relatar: meu marido é estúpido, é grosso, é isso, é aquilo. Eu quero saber de você, ou de todos, ser religioso. Eu não quero saber se você é religioso, se você se diz um bom cristão, se você diz que é um temente a Deus. Eu quero ver como é que você trata a sua esposa. Porque se você não trata bem a pessoa que se diz ser sua carne, se diz ser a pessoa que você mais ama, que se prometeu a Deus, e não cuida dela, então, minha amiga, essa religião sua, eu não vou muito com ela, não. Porque se você quer ser religioso aqui no prédio, e chega em casa, mete o pau na mulher, trata mal, estúpido, ignorante, só pensa em si, sabe? É preguiçoso, não gosta de trabalhar, não ajuda em casa. Aí diz em casa, é uma mini igreja, é ali onde você se mostra quem é você. Então, na igreja, tem muitas pessoas, eu estou falando daqui não, meu pessoal. Eu estou falando de pessoas religiosas, que se diz religioso, mas é uma pessoa ignorante, estúpido, não dá valor à mulher, trata ela como se fosse uma pessoa inferior a ele. Então, isso acontece muito no mundo religioso. Tá? E tem pessoas que não é religioso, trata melhor a esposa que se uma pessoa que se diz religiosa. Eu conheço homens que não conhecem a Deus, nem temem a Deus, mas ele ama muito, muito mais a esposa do que uma pessoa que está querendo aprender de Deus. É verdade, é verdade. A gente precisa, nós homens precisamos estar alerta do que eu queria trazer hoje nessa aula, que a gente precisa estar alerta, né, de quem é a responsabilidade, né, do que é que a gente precisa se preocupar. Né, vem da gente, precisa ser do homem, do mesmo jeito que a gente atende às nossas próprias necessidades do nosso corpo. Né? A questão de economia de dinheiro, como o Edmundo falou, tem até um tópico aqui que eu coloquei. Ó. Você economiza com você mesmo. Né? Geralmente, quando a gente vai comprar um negócio para a gente geralmente quer um negócio melhor, quer um negócio mais caro. A gente até dá uma economizada, mas não tanto, né? Porque como é para a gente. Mas quando a esposa pede algo, você, pechicha, pega essa promoção, você quer mais barato, né? A gente sempre faz isso, mas quando é com você, você tende a gastar um pouco mais com você mesmo, né? Do que com sua esposa. Então, tem vários tópicos, a gente poderia passar aqui o dia, né, pensando nessas coisas, mas o alerta é, seja comprometido em estar atento às necessidades da sua esposa, mas não somente às necessidades, tudo que envolve, né, o que ela precisa, o que ela quer, o que ela gosta, o sentimental, é sua responsabilidade. Ame a sua esposa como você cuida também do seu próprio corpo, tá certo? Do mesmo jeito que, se eu levei uma topada, estou aqui, levei uma topada, está sangrando. De quem é a responsabilidade de cuidar desse meu dedão sangrando? É sua? É sua? É sua? Não. Né? Olha aí, né? A sua esposa que vai cuidar, né?
Mas primeiramente a dor está em você, né? É você que primeiramente vai querer tratar isso, não é isso? Porque é o seu corpo. Então, a sua esposa é o seu corpo. E é o que nos leva ao próximo versículo. Pode passar. Eu queria só Alguém quer comentar? Oh, desculpe, irmão, pode falar. eu tenho dificuldade em ajudar a minha esposa na finança e na cozinha. Ela tentou me ensinar e saber, eu coloco mais sal, menos sal. Então, na verdade, eu quero fazer isso. Você tenta, né? Ela disse, eu tenta, sabe? Mas eu digo, se eu tentar, mesmo assim, não sei, eu não vou conseguir. E na finança, ela disse, tu podia ter todo o dinheiro do mundo, tu ia ficar pobre, pedindo esmola. Por quê, mulher? Onde tu vê um mendigo, tu sabe fazer feito o Silvio Santos, quem quer dinheiro. Então, eu paro nisso aí. Mas uma coisa que eu posso fazer mesmo, né, que tenho condição de fazer, para ajudá-la, é ouvi-la. Tá? Eu me escuto muito. Assim, posso estar assistindo um jogo, melhor jogo de futebol. Eu gosto de esporte. Mas nessa hora. Para para ouvir. Pois não. Então, né, no que eu vejo que eu tenho condições mesmo de fazer, então eu sei. E aí, às vezes, ela diz assim, vou falar aqui. A gente vai dormir e ela disse, você nunca fala que me ama. Aí eu sabe, como uma tacada na cabeça. Então, eu fico balançando assim, eu somos, mas sabe o que ela diz depois? Mas você mostra, você prova, você se dedica, eu preciso ver que você faz. Menos cozinhar e... Amém. É verdade, é verdade. As ações, né? As ações são mais fortes do que as palavras, com certeza. Né? E mesmo você errando no sal da comida, eu acredito que ainda assim é um gesto, né? Que você está se preocupando com ela, mesmo você errando. Eu também, no caso, né? Eu erro direto no sal da comida. Né? Mas só o fato de você tentar, né? Mesmo a gente já tentando, ajuda muito. Né? Eu lembrei de uma piada bem rapidinha aqui sobre essa questão da comida. É do homem com a mulher, mas eu vou reverter. O homem um dia preparou o café da manhã para a esposa e chegou para a esposa, né, deu lá o café da manhã, aí a esposa chegou para ele e disse, meu amor, eu já lhe disse alguma vez como a sua comida é maravilhosa. Aí ele disse, não, você nunca disse isso não. Aí ela disse, e por que você insiste em cozinhar? Entendeu assim? Mas só o fato de realmente ele estar tentando, só o fato de ele estar tentando, eu acho que também é uma coisa boa, certo, pessoal? Então, ó, voltando ao que vocês já comentaram aqui, eu já vi alguém comentando aqui, né? A gente vai para esse versículo aqui, é a continuação, tá certo? Do Efésios 5. Ele começa dizendo que o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo, e ele continua dizendo, eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Não sei se você percebeu a estrutura dessa frase, eis porque. Não sei se você percebe, eu não sou muito bom de português, não, interpretação do texto, mas veja, isso aqui, pessoal, quando ele diz eis porque, é uma condição ao contrário do que ele falou antes. Ele falou antes assim, ó, ame a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Eis porque acontece isso. Eis porque os dois vão sair do pai e da mãe e vão se unir e se tornar uma só carne. Ou seja, pessoal, o casamento, ele só existe. Deus, ele só instituiu o casamento com essa condição. Eis porquê. Olha aí, é o porquê. Por que que o homem se une à sua mulher? Por que que o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher e viram a sua carne? Por quê? Por causa do que ele falou antes. Por causa do compromisso. Né? O casamento, Deus só instituiu o casamento com a condição do comprometimento, do compromisso. Você não pode casar com alguém, você não pode deixar seu pai e sua mãe tomar uma esposa, tomar uma mulher da casa de alguém sem você estar comprometido com ela. Né? Deus, ele só, vamos dizer assim, entre aspas, Deus só liberou o casamento, né? Deus só instituiu o casamento sob a condição de compromisso, tá certo? O casamento só existe com essa condição. É um princípio que vai afetar um ou outro.
Aqui eu estou falando do homem para a mulher, mas como eu falei, vai ter uma aula também da mulher para o homem, porque é uma só carne. Né? Os dois precisam estar comprometidos. Né? O compromisso, né, da esposa é a minha responsabilidade, sou eu que tenho que fazer, entre aspas. Né? Como veja, Regis está com o SOS Sertão. É a responsabilidade dele fazer isso dar certo, fazer isso funcionar, entre aspas. Né? De quem é a responsabilidade de fazer a sua esposa, entre aspas, funcionar? É do marido. O seu casamento funcionar é do marido. O seu casamento dar certo, de quem é a responsabilidade? É esse compromisso. Lembra do que a gente falou no início da aula? O que é estar comprometido? É estar envolvido, é buscar, é correr atrás. Se um dia antes do SOS Sertão alguém disser, Regis, cancelou todas as vagas dos hotéis, Regis vai ficar tranquilo? Ele vai dormir em paz? Ele vai dizer, tá certo, obrigado aí pela informação. E vai para o cinema do Romar assistir um filme? Não. Ele vai correr atrás, ele vai buscar, ele vai, eita, vou arrumar uma solução. E eu acho que às vezes a gente no casamento é muito passivo em relação a isso. Muitas vezes a gente vê um problema, vê que não está dando certo, vê alguma coisa incomodando e a gente deixa. Deixa. Como a gente diz, vai empurrando com a barriga. A gente deixa. Então, quem está comprometido mesmo, eita, minha esposa não está legal. Está acontecendo alguma coisa. Ela está sofrendo. Ela está reclamando. Ela está necessitando de alguma coisa. E se eu estou comprometido com ela, eu vou correr atrás. Eu não vou deixar para lá. Né? Se eu estou realmente comprometido, é minha responsabilidade. Pode falar, Miguel. Aproveitando esse momento aí de comprometido, né? Comprometido com as coisas, todos nós, acredito eu, que somos ignorantes em algumas coisas. E outras a gente procura melhorar. Por exemplo, eu tenho um comprometimento em casa, né? Todo dia, quando a gente se acorda, a cama quem arruma sou eu. Pego 2 paninhos lá, passo água, boto no chão, para quando a gente sai, entrar, pisar. A sala, arrumo tudo. Uma coisa que acontecia há muitos anos, ela toma um remédio todo dia. Aí ela sempre pegava esse remédio e tomava. Um dia para cá, o que eu estou fazendo? Eu estou dando um remédio para ela. Se eu acordar primeiro, eu pego um comprimido, boto na mão dela, pego a água, boto na mão dela. Mas isso, gente, não aconteceu assim muito rápido, não. Demorou um tempo para eu, como diz, né, cair a ficha. Se eu posso fazer, por que não fazer? Então, é um conselho aí para todos. Se você não faz nada, não se preocupa, não. Começa a fazer a partir de amanhã uma coisinha. Já mudando, né? Vai aumentando e amém. Amém. É verdade. É uma coisa que a gente não nasce aprendendo, né? Com certeza, cada um de nós tem que... Eu acho que o objetivo dessas aulas é justamente isso. A gente ir, né, aos pouquinhos, né, alertando alguma coisa, aos pouquinhos a gente ir se ligando em alguma coisa que a gente não está fazendo, passando a fazer. Por último, pessoal, deixa eu passa aí, por favor, Gilson. Uma só carne, né? Já falei, precisa ser... O casamento só existe sob essa condição. Pode passar. Volta aí, Bessie. Volta outro. Só uma coisa... Volta aí mais. Aí, pronto. Eu gosto dessa frase. Certo, pessoal, que é importante. Eu não queria deixar passar essa frase hoje, que eu li, que diz assim, não existe um estar bem e o outro não. Tá? É uma só carne. Quando fala que é uma só carne, né, que é uma coisa só, o casamento, eu acho que simboliza muito isso. O que um sente, o outro sente. O que é afetado, uma coisa que um é afetado, o outro também é afetado. Se um está sofrendo, o outro também está sofrendo. Tá? Não sei se você consegue entender o que eu estou falando aqui. Ó. Tem um casal brigou, né? Vamos supor, um casal brigou, vai dormir brigado. Tá certo? Não existe isso. Eu estou muito mal, mas ele está bem. Ou ao contrário. Né? Minha esposa está mal, Daniel. Ela vive reclamando, está mal, está chateada, mas eu estou bem. Eu acho que não existe isso. Se existe isso, é porque não é uma só carne. Não é. Porque muitas vezes, quando eu escuto, por exemplo, com fã, quando a gente briga, ela fica chateada e eu fico mal também. Eu fico mal. Até a gente resolver a situação, mesmo que eu fico chateado, que eu paro de falar com ela, que eu reclamo, que eu vou para um lado, ela vai para o outro, eu fico mal. Às vezes, até achando que eu estou certo, eu estou certo, ela que está errada. Mas eu fico mal porque ela está mal. Estão entendendo? Porque é uma só carne. Então, no casamento, não pode ser assim. Ela está mal e eu estou bem. Ou ele está bem e
e outro mal. Não, é uma coisa só. Os dois são afetados por tudo. E é por isso que é sua responsabilidade, porque vai rebater. Se realmente vocês são a sua carne, vai rebater em você. Tá certo? Continuando aqui, é sua responsabilidade, a culpa é sua. Eu coloquei esse termo aí, a culpa é sua, para os homens, no sentido que eu já falei aqui. Né? Se ela está bem, de quem é a culpa? Se ela está bem, a culpa é do marido. Se ela está sorridente, a culpa é do marido. Se você vê uma esposa, uma mulher chegar no prédio, chegar na igreja, está sorridente, está feliz, está motivada, está fazendo tudo, é porque ela tem um casamento bom em casa. É porque ela tem um marido que cuida dela em casa. É porque ela tem um marido comprometido com ela em casa. É culpa sua, nesse bom sentido. Mas o inverso também é verdade. Se chega uma esposa chateada, se chega uma esposa cabisbaixa, desmotivada, né, também é nossa culpa, né, correr atrás e buscar sobre isso. Certo? Quer falar, Sejão? Ele nem precisa de microfone. Né? Beleza. Pode passar. Por fim, pessoal, a gente está com pouco tempo. Eu sabia que eu ia estourar o tempo hoje, né? Eu vou só finalizar com o que a gente não pode deixar passar, que é, grande é esse mistério, mas eu me refiro à concluação do versículo, quando ele conclui dizendo, eu me refiro a Cristo e à igreja. E um pouco antes ele diz, né? A gente não pode esquecer desse detalhe, homens. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja. E aí agora não é mais nosso próprio corpo. Agora é como Cristo amou a igreja. Né? E aí vai um nível um pouquinho a mais, né? Sobe um pouquinho o nível de exigência para a gente que é cristão. Né? A gente que é cristão, o padrão é elevado. O padrão é alto e Cristo quer que a gente ame a esposa como Cristo amou a igreja. E aí, mais uma vez, como foi que Cristo amou a igreja? Como foi que Cristo amou a igreja? Aí eu coloquei só algumas frases, pode passar. Só algumas frases para a gente ter a ideia. Qual é a relação, pessoal, que Cristo tem com a igreja? Qual é a relação? Vai passando aí. Ó, o amor que Cristo teve com a igreja é um amor de ação. 1 Coríntios 13 diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não arde em ciúmes, o amor é benigno. Tudo isso são ações. Cristo nos amou, Cristo amou a igreja com ações. Ame a sua esposa com ações. Sendo paciente, sendo benigno, sem ter ciúmes, com ações. Próximo. O amor de Cristo com a igreja é um amor, volta aí, é um amor de dar. O amor que Cristo teve com a igreja foi um amor de doação. João 3,16, qual é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor de Cristo com a igreja é de dar. Dê a sua esposa. Né? Sempre olha para a sua esposa, eu preciso dar. Dar para ela o que ela precisa, o que ela quer, o que ela gosta, emocional, sentimental, de mongozar, e o que for. Agora eu vou ficar lembrando do mongozar. Né? O amor que Cristo tem com a igreja é de dar, é doação. Cada vez mais se doe mais. Cada vez se doe mais com a sua esposa. O amor de Cristo com a igreja é um amor, volta aí, incondicional. O amor de Cristo para a igreja é incondicional. Ele não espera nada em troca. Isso é que é o amor incondicional. O amor é dar aos outros o que ele precisa sem ter como motivo primário receber uma recompensa temporal. Cristo não esperou receber nada de nós. E ele não vai receber nada de nós porque a gente não tem como dar, né, para Cristo. Né? A mesma coisa, não faça nada para sua esposa esperando que ela, mas ela não me dá isso, Daniel, ela não me dá aquilo, ela não faz isso, ela é assim. Não importa como ela é. Cristo amou a gente sem se importar como a gente é. Então, ame sua esposa também, não importa como ela é. Ela é chata, ela é birrenta, ela reclama, ela é assim, ela acorda tarde. Amor incondicional. Foi assim que Cristo amou a igreja. E o último, eu acho, é um amor sacrificial. Né? O amor de Cristo por nós foi um amor sacrificial também. Então, ter responsabilidade envolve sacrifícios. Não é isso? Pagar o preço por estar comprometido com a sua esposa vai exigir também sacrifícios. Com certeza, a Regis aí no sertão está tendo muito se sacrificar, está tendo que, né, abrir mão
de tempo, de dinheiro, de descanso, se sacrificando para o projeto dar certo. Homens, também se sacrifiquem pela sua esposa, né? Faça o sacrifício, né? Abra mão. Sacrifício é isso, abra mão de algumas coisas que você gosta, de algumas coisas que você não gostaria de fazer pela sua esposa, né? É o amor sacrificial de Cristo Jesus, tá certo? Faltou falar dos filhos aqui, mas eu vou deixar para a aula, quando for falar, vai ter um tema, né, só de filhos, para a gente se aprofundar melhor com relação aos filhos, tá certo, irmãos? Então é isso, que Deus abençoe nós homens, que a gente se comprometa cada vez mais com as nossas esposas, amém?